Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas de volta. Esse vídeo aqui é um vídeo, acho que vai ser mais rapidinho, vai ser só uma conclusão com alguns tópicos adicionais, algumas lacunas que eu acho que ainda falta preencher com esse assunto aqui com vocês, e também fazer uma revisão do que a gente viu nesse terceiro tópico, tá? De interpolação polinomial. Então, a primeira coisa que talvez vocês devem estar se perguntando é o seguinte: bom, talvez eu estou lá numa situação prática, estou ali de acordo com alguns dados que eu coletei, estou ali com alguma tabela, tenho uma nuvem de pontos. Quando que eu vou utilizar a interpolação polinomial para aproximar a minha função a partir dessa nuvem de pontos? Então, a resposta para isso, gente, acho que é algo que eu falei na primeira aula, é o seguinte: quando você acredita que os dados que você tem em mão, tá, eles são coletados com uma precisão muito alta, o que quer dizer isso? Eles não estão sujeitos a erros de medida, a erros de alguma flutuação, você pode recorrer à interpolação polinomial para aproximar sua função. E por que eu falo isso? Porque esta função que a gente construiu, né, ela cruza todos os pontos. Então, se você considerar que os seus pontos estão sujeitos à flutuação, não faz sentido você construir uma função que cruza esses pontos que estão sujeitos a erros, né? Então, a interpolação polinomial ela vai ser útil para aproximar a sua função quando os dados que você tem, experimentais de uma tabela, são coletados com a maior precisão possível, tá? São dados certeiros, vamos dizer assim. A gente vai ver no nosso próximo tópico de ajuste de curvas, que é a outra situação, quando a gente tem uma nuvem de pontos já sujeita a oscilações e a gente quer aproximar essa nuvem de pontos, mas isso fica para o nosso próximo tópico, tá? Então, a interpolação polinomial, gente, vai ser útil para a gente aproximar esses nossos dados, né, por uma função que vai cruzar esses dados, que são os nossos polinômios interpoladores, e a gente assume que esses dados são totalmente precisos, ok? Exatamente por isso, porque a nossa curva, né, como vocês veem aí, ela passa por cima de todos os pontos, ok? Então, acho que essa é a primeira coisa que é importante da gente frisar. Outra coisa importante da gente frisar aqui é o seguinte: se você tem uma nuvem de pontos, né, distintos, n mais 1 pontos, né, você vai conseguir ajustar um único polinômio interpolador que cruze todos esses n mais 1 pontos, e esse polinômio interpolador ele é de grau máximo n. Então, foi assim que eu comecei essa disciplina, né? E a gente viu diferentes maneiras de construir esse único polinômio interpolador. Então, a primeira abordagem que a gente viu foi a partir de solução de sistemas de equações lineares, né? Onde a gente já saía de cara dessa expressão aqui genérica de um polinômio, a gente montava o nosso sisteminha aqui, né, satisfazendo a propriedade de interpolação, e a gente resolvia esse sistema aqui para as nossas incógnitas, que vão ser os nossos A's, e a gente encontrava aqui a fórmula do polinômio interpolador, enfim, a gente poderia usar ela para aproximar a função para outros valores que eu não tinha, né? Então, essa abordagem por sistemas lineares, ela foi bem interessante para dar o pontapé nessa disciplina, né, nesse tópico, e também para a gente inspecionar essa matriz de coeficientes e dizer que se os pontos forem distintos, né, você vai garantir sempre uma única solução, que é aquilo que eu disse. Se você tem pontos distintos, você sempre vai ter um único polinômio que cruze todos os pontos ali, tá? E aí, qual que era o problema dessa abordagem, né? Bom, o problema dessa abordagem por sistemas é que muitas das vezes essa matriz que a gente chama de matriz de Vandermonde, ela é mal condicionada. A gente não viu isso nos nossos problemas pequenos, né, gente? Onde a gente conseguia fazer as contas na mão, mas quando você leva para uma situação grande, essa matriz não é vantajosa porque ela pode levar a perda de precisão. E computacionalmente isso não é vantajoso. Então, existem, né, outras estratégias mais interessantes do que essa de resolver um simples sistema de equações lineares. Então, a primeira que a gente viu foi a fórmula de Lagrange, tá? Para a gente construir aquele mesmo polinômio interpolador. Então, lembrem-se da fórmula de Lagrange, como era simples extensão, né, dos y's multiplicados por essa função de base, que era esse produtório aqui bem do esquisito, e aí eu ensinei um macete para vocês. Então, a fórmula de Lagrange ela é mais interessante computacionalmente, ela não tem essa questão, né, de perda de precisão, ela é mais fácil de implementar do que a abordagem por sistemas lineares, tá? Caso você seja, enfim, um aluno que queira implementar esse método em uma linguagem de programação, a fórmula de Lagrange vai ser mais vantajosa, mas a única desvantagem aqui, né, que está escrito aqui embaixo, é o seguinte: se você acrescentar um novo ponto, né, no seu conjunto de dados aqui, por exemplo, um xn mais 1, yn mais 1, você precisa reconstruir todo esse raciocínio de novo no que se refere a construir todas as bases novamente, ou seja, começar praticamente do zero.
zero. Então, tudo aquilo que você tinha antes para n mais 1 pontos não vai ser útil para você quando você tiver n mais 2 pontos. Então, se você começa do zero. Então, nesse aspecto, né, fica caro um pouquinho aí a fórmula de Lagrange, ok? Depois da fórmula de Lagrange, a gente viu a fórmula de Newton, né? Foi a última que a gente viu, a última abordagem. Então, a fórmula de Newton, ela lidava, né, com aquelas diferenças divididas, a diferença dividida de ordem zero, que era simplesmente a função, e aí ela dava o pontapé para as demais diferenças divididas de ordem superiores, né, dada aqui por essa expressão. Então, eu tentei ensinar para vocês um macete para a gente construir essas diferenças. A gente construiu aquela tabelinha, né, com raciocínio sequencial, enfim. Tudo isso para quê? Para a gente jogar na fórmula do polinômio de Newton, né? Então, a fórmula do polinômio de Newton, não sei se vocês se recordam, é sempre o Pn de x como sendo o Pn que você achou imediatamente anterior, a expressão dele, mais uma nova componente. Então, por isso que a fórmula de Newton corrige aquilo que eu disse anteriormente lá em Lagrange. Então, se eu acrescentar um novo ponto, então é simplesmente eu pegar o polinômio que eu já tinha e acrescentar esse produto aqui vezes a minha mais nova diferença dividida que eu vou ter que calcular na minha tabelinha, ok? Então, é mais fácil computacionalmente você utilizar a fórmula de Newton no sentido incremental, sabe? No sentido que você está acrescentando um novo ponto, ajustando um polinômio, acrescentando um novo ponto e ajustando um novo polinômio, tá bom? Então, as diferenças entre a fórmula de Lagrange e a fórmula de Newton é o seguinte, que se você for ajustar um único polinômio, você não está querendo ficar brincando com vários polinômios, talvez a fórmula de Lagrange é mais vantajosa, né? No sentido de você ajustar muitos polinômios. Já a fórmula de Newton tem essa vantagem, tá? De sempre depender do polinômio anterior e acrescentar aqui essa nova componente. Mas em termos de resultado, gente, tanto a fórmula de Lagrange quanto a fórmula de Newton vão chegar no mesmíssimo polinômio. A única grande desvantagem é nessa abordagem aqui com sistemas lineares, que aí a gente tem problemas de perda de precisão, e aí não é vantagem, tá bom? Mais uma coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte, aqui no VCN, gente, eu falei com vocês que eu ia brincar com vocês com esses termos aqui, mas eu pensei melhor, eu acho que vai ficar confuso. Esses caras aqui, eles estão exatamente para aquela questão de busca incremental, ou seja, você acrescentou um novo ponto e você quer escolher, sei lá, dentre esses pontos que você tem, os pontos que você quer ajustar ao polinômio. Acho que isso vai gerar muita confusão na cabeça de vocês, ainda mais pelo momento que a gente está. Então, regrinha para a lista, para o trabalho 3, tá? Sempre mantenha esta caixa igual a esta, e aqui mantenha sempre igual a 1, ok? E se você precisar incluir pontos sempre, só modificar aqui, ó. Eu quero incluir apenas 3 pontos, então eu vou colocar aqui 3 e 3. Não, eu quero apenas 2. 2 e 2. Não, eu quero 4. Tá? Não esquece de mudar aqui para 4, ok? Fique sempre de olho, tá bom? Faça essa operação manual. Eu acho que focar nesses caras aqui vai confundir um pouco a cabeça de vocês. E a gente não está num laboratório ali, todo mundo junto, então vamos evitar esse tipo de coisa, tá certo? Então, repetindo, mantenha sempre este número igual a este e esta casela aqui igual a 1, tá certo? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, gente, que eu acho que é bem em cima disso que eu acabei de falar, é o seguinte, olha só. Pensem comigo, uma situação onde você tem uma nuvem de pontos, tá? Sei lá, muitos pontos, 10, 15 pontos. E aí você vai se perguntar o seguinte, será que eu preciso ajustar um polinômio? Por exemplo, se eu tiver 15 pontos, será que eu tenho que ajustar um polinômio de grau 14 nessa nuvem de pontos, gerar esse overfit? Será que eu preciso disso? Ou será que eu seleciono ali um conjunto menor de pontos para ajustar o meu polinômio? Isso é muito subjetivo, né? Isso vem da prática. Então, o que eu falo para vocês que eu acho interessante? Quando você tem essa nuvem de pontos, né, assumindo que os seus dados foram coletados com certa precisão, plota essa nuvem de pontos. Olha o gráfico dessa nuvem de pontos. Como é que ela está disposta? O que isso está me remetendo? Um polinômio de grau muito alto? Um polinômio de grau baixo? Por onde que eu começo? Tá? E mais, gente, que valor que você quer aproximar? Tá? Às vezes o problema da interpolação polinomial vem muito para eu aproximar minha função para um valor específico. Então a dica que eu dou para vocês é sempre escolher os pontos da sua nuvem de pontos que estejam o mais próximo possível do valor que você quer aproximar. Então, por exemplo, se você tem uma nuvem de pontos, sei lá, de 10 pontos, você plotou o gráfico e pensou, olha, talvez um polinômio cúbico
ali já seja suficiente. Então eu vou escolher ali os meus 4 pontos ali mais próximos do meu valor que eu quero aproximar para eu fazer o meu polinômio cúbico, ok? Entenderam a ideia? Então se você tem uma nuvem de pontos muito grande e você plota e vê que talvez um polinômio de grau pequeno já seja suficiente para resumir tudo isso, você escolhe os pontos que são mais próximos ali daquele cara que você quer aproximar. Ok? Acho que isso é importante falar para vocês também. E tem uma outra situação para a gente encerrar esse assunto. Bom, gente, para a gente encerrar então esse tópico, eu acho que é importante falar para vocês, por curiosidade, né, porque está fora do nosso escopo, de uma técnica que também é bastante utilizada na prática para fazer interpolação. Mas para eu introduzir isso, tentem pensar comigo o seguinte: imagine que você tem aí uma nuvem de pontos grande, e essa nuvem de pontos não está te remetendo a um ajuste único de um único polinômio, mas talvez uma combinação de polinômios. Sei lá, às vezes está te remetendo a 2 parábolas juntas ou a 2 polinômios cúbicos, enfim. Vamos ver o que eu estou querendo dizer. Olha só, essa função verdadeira aqui em preto, tá? Parece uma função escada, né, gente? Então, aqui atrás, nesses 4 gráficos em preto, está a nossa função escada. E aí eu vou pensar o seguinte: lá nos meus dados experimentais eu tenho esse ponto, este e este. E aí, com 4 pontos, eu ajustei aqui o meu polinômio cúbico. Olha só, será que eu estou aproximando bem essa função? Estou com essas curvinhas aqui, não parece estar lá muito bom, né? Se eu aumentar meu número de pontos, olha só, peguei esse, 6 pontos agora, ajustei um polinômio de grau 5, um único polinômio de grau 5. Então está aparecendo aqui que as nossas curvinhas de novo, não estou conseguindo cobrir bem essa função em preto, né? E vamos mais além, vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajustei aqui agora um polinômio de grau 7, passando aqui por todos esses pontos, tá vendo? Essas curvinhas, elas vão ser inevitáveis, né? Porque eu estou aumentando ali o grau do meu polinômio. Não está bacana, né? Então, ou seja, resumir esses dados que eu pego, né, que eu tenho coletado para essa função e ajustar um único polinômio, não está interessante. Mas o que eu noto para essa função? Bom, que esse primeiro domínio aqui é simplesmente resumido por uma reta constante lá embaixo, e esse primeiro domínio aqui em cima, esse segundo domínio aqui em cima também muda o nível, né, uma reta constante ali lá em cima. Então, por que eu não posso resumir essa nuvem de pontos por equações de reta? Então, nesses primeiros 4 pontos aqui eu traço uma equação de reta, aqui no meio mais uma equaçãozinha de reta, e nos meus últimos pontos eu traço mais uma equação de reta. Então, tá vendo que eu estou fazendo um combo de interpolações lineares? Tá vendo? Perceberam a diferença? Aqui em cima eu pego os meus pontos e ajusto um único polinômio. Aqui embaixo eu pego os meus pontos e faço esses combos com, sei lá, polinômios lineares, polinômios quadráticos, cúbicos. E esse assunto, gente, é o que a gente chama de interpolação por splines, tá? Então é uma coisa que está fora do escopo da disciplina, é uma coisa que requer mais conteúdo matemático, técnico, é mais difícil, e isso fica para disciplinas aí mais avançadas, inclusive acho que métodos numéricos computacionais avançados, esse tópico está na ementa, tá? Mas eu acho que é bacana falar para vocês que existem aí tópicos adicionais, ok? Então a gente encerra então esse assunto de interpolação polinomial. Já já vou colocar o trabalho 3 para vocês. Então, o que eu vou cobrar de vocês? Que vocês saibam a interpolação na mão por sistemas, por Lagrange e por Newton, tá? Vai ter um exemplo lá no trabalho onde vocês vão ter que fazer dessas 3 maneiras, tá? Eu vou cobrar isso de vocês. E no VCN, como é que faz o Lagrange lá no VCN? Como é que pega lá o gráfico? Como é que extrai a fórmula do polinômio? Qual que é a minha aproximação? E, claro, algumas discussões saindo de um mundo para o outro, ok? Acho que quem fez aí os exercícios e acompanhou, fez a réplica lá no VCN, não vai ter trabalho com este trabalho, ok? Então a gente se vê no trabalho 3 e até mais.